Meus amados, nesta manhã, estaremos compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, 4 e 5, e também em Hebreus 12, 14 e 15. Essa semana, um irmão estava conversando comigo por mensagem e dizendo que ainda bem que o mês de maio acabou, né? Porque abordamos ao longo do mês de maio mensagens sobre temas tão desafiadores para todos nós na vida em família, mas eu gostaria de dizer aos irmãos que o desafio maior ficou para hoje. O desafio maior ficou para hoje, para mim, para você. O tema que Deus colocou no nosso coração para abordar hoje é, sem dúvida alguma, o mais desafiador para a vida em família. Antes de irmos ao texto que separamos para a nossa reflexão, de maneira introdutória, eu creio que nós temos ali na tela. Temos na tela. Vamos falar sobre o perdão, sobre a restauração pelo perdão. E antes de lermos os textos separados, com base para a nossa reflexão, gostaria de lembrar aos irmãos de Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, há um momento em que Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E Pedro deu logo uma resposta, deu logo uma sugestão, né? Até 7, Senhor. Jesus respondeu, o que Jesus respondeu a Pedro? Vamos ler juntos? Não digo que perdoe até 7, mas até... Aí Jesus quebrou Pedro, né? Porque Pedro achou que 7 já seria algo extraordinário, né? Aí Jesus multiplica por 70. E quanto é que dá essa conta, irmãos? 70 vezes 7 dá quanto? 490 vezes. Existe algum outro lugar onde você tem que perdoar tanto quanto na família? Existe algum outro lugar onde você tem que perdoar tanto quanto dentro de casa? Eu não conheço. Talvez no seu trabalho também você tenha muito desafio nesse sentido. Agora, na versão de Lucas nos dá um detalhe assim bem interessante, né? Jesus vai dizer: tenham cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, vejam a expressão, 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. Só podia pedir para Deus aumentar a fé, né, irmãos? Porque 7 vezes no mesmo dia. Senhor, aumenta a nossa fé, porque vai ser difícil isso aí. Vai ser complicado fazer isso. Nós precisamos da graça de Deus. Meus amados, quantas famílias estão sendo destruídas simplesmente porque ninguém se quebranta, ninguém admite o seu erro, ninguém pede perdão, ou porque alguém se recusa a perdoar. Quantos filhos magoados com os pais? Quantos pais magoados com as atitudes dos filhos? Quantos maridos ressentidos com as esposas e vice-versa? Quantas esposas feridas, magoadas com seus esposos? Como precisamos do perdão em nossos lares? Família é feita de relacionamentos.
Um lar é feito de relacionamentos, não é feito de tijolo, de areia, pedra, cimento, ferro. Um lar é feito de relacionamentos e em qualquer relacionamento o perdão é necessário. Quantos pais precisam ainda reconhecer seus erros e pedir perdão aos filhos? Quantos filhos precisam pedir perdão aos pais? Quantos maridos precisam pedir perdão às suas esposas? E quantas esposas precisam pedir perdão aos seus esposos? Sabemos também que muitos casamentos e muitos relacionamentos podem ser restaurados com um simples pedido de perdão. Mas por que será que se trata de algo tão difícil de ser exercido por cada um de nós, seres humanos? Vamos então ao texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. Paulo, nesse capítulo sobre o amor, ele vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor, não se ressente do mal. Guardar rancor é ter ressentimento do mal. E o David Jeremias disse que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa, mas se esconde debaixo do tapete, se esconde debaixo da superfície. Não é detectada nem mesmo por um aparelho de ultrassonografia. O ressentimento nos deixa irados permanentemente. O ressentimento é o sentimento que se repete. Você dorme com ele, você acorda com ele, você passa o dia pensando naquela ofensa que você recebeu. Você continua permanentemente magoado, chateado, irado. Isso é ressentimento. Filipenses disse que a palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo continua ininterrupto, ou seja, se o ciclo não é interrompido pelo perdão. Ela significa literalmente sentir de novo. O ressentimento apega-se ao passado, arranca cada nova casca da ferida que vai tentando cicatrizar, de modo que essa ferida nunca sara. Nunca sara. Guardar. Quando Paulo diz que o amor não guarda rancor, o verbo guardar ali, na língua grega, vem da contabilidade. Significa contabilizar, computar, calcular uma dívida. Os contadores públicos do primeiro século deveriam conferir os livros contábeis, calcular ou computar que havia determinados itens ali relacionados. A palavra que designa esse cálculo contábil é esta aqui, traduzida pelo verbo guardar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos dizer, você pode ler comigo ali na tela? Como, vamos juntos? Como são felizes como são felizes aqueles que têm os seus pecados apagados. Não há mais registro no livro. A dívida foi apagada. A ideia de Paulo aqui em Romanos é que Deus tem um livro fiscal. E somos felizes realmente se Ele não registrar nenhuma entrada ao lado do nosso nome. Se você entregou sua vida a Cristo, é claro que o sangue dele já lavou a linha do seu nome e você é verdadeiramente feliz porque foi perdoado.
Foi perdoado. Isso nós encontramos também em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, quando Paulo afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando, perdoando, derrubando a barreira de separação entre Deus e o ser humano. Deus joga fora o livro fiscal. Merecemos que o livro, na verdade, seja jogado contra nós. Porque se Deus for registrar tudo o que fazemos de errado, um livro só não seria suficiente para caber. Mas ao invés de Deus jogar esse livro contra nós, ele é lançado para longe de nós. Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele lança fora de nós, para longe de nós. O amor de Deus por nós fez Jesus cravar na cruz todo escrito de dívida que havia contra nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Toda a nossa dívida perante a justiça divina foi cravada na cruz. Esse autor, o David Jeremias, diz que nós precisamos guardar os recibos de pagamento das nossas contas por prazos determinados, não é verdade? Normalmente 5 anos. Mas quando se trata de transações chamadas relacionamentos, precisamos jogar fora os livros. Precisamos jogar fora. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e cravar esses livros lá na cruz. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a subir o Calvário. Sim, suba o Calvário pela fé e ouça Jesus dizer: perdoe, perdoe, perdoe. Lá na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O amor não guarda esses livros. O amor não faz listas de quem precisa ser atingido, lista da vingança. O amor só se lembra de perdoar. Guardar rancor é guardar uma lista negra de coisas que podem ser usadas em determinado momento contra uma pessoa. Lembro de João Falcão Sobrinho, numa aula, no seminário, há uns 35 anos atrás, falando que na língua guarani existem 2 palavras para perdão. Uma tem o sentido de arrancar e outra tem o sentido de desenterrar. A que tem o sentido de arrancar diz respeito à atitude de um lavrador que arranca uma raiz e sai a raiz com tudo da terra. Mas a atitude de desenterrar tem a ver com um cachorro que gosta do seu osso, enterra o osso, mas num belo dia ele se lembra do osso e desenterra o osso para lamber novamente. Quantas e quantas pessoas perdoam desse jeito? Um belo dia se lembram e voltam a lamber o osso da ofensa. E trazem dor e tristeza. Fazem a exumação de coisas que já foram sepultadas, já foram enterradas e não conseguem ser felizes. O amor vai fazer você rasgar essa lista negra que está aí dentro de você, consumindo, estragando a sua vida de dentro para fora. De dentro para fora. Guardar rancor é tornar-se
simplesmente infeliz e doente. Sim, o rancor adoece. Adoece não apenas a alma, mas o nosso corpo também. Quantas e quantas doenças hoje são provocadas por conta de ressentimento? David Jeremias diz ainda que o ressentimento assemelha-se a um câncer que toma conta, que assume o controle. Quando decidimos ficar presos ao ressentimento, renunciamos o controle do nosso futuro. Trocamos o frescor do novo dia, com todas as suas possibilidades, pela dor do passado. Passamos a viver apenas em função do retrovisor e não do para-brisa. Com muita frequência, devoramos nosso coração, pedaço a pedaço, por alguém que pode estar longe e totalmente alheio aos nossos pensamentos, esquecido do que aconteceu e, claro, fora do alcance das nossas lembranças e das nossas ações. E ele termina dizendo que guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. Guardar ressentimento é tomar veneno esperando que o outro morra. Quem é que vai morrer? Quem toma o veneno, não é o outro. Prejudicamos não só a nossa saúde espiritual, nosso relacionamento com Deus, mas prejudicamos nossa saúde física também. Podemos começar alinhando um pequeno rancor que, se alimentamos, transforma-se num forte ressentimento. E a esta altura, esse ressentimento já tem vida própria. Não conseguimos parar de alimentá-lo, não conseguimos parar de pensar. Finalmente, não é mais algo que possuímos, mas é Ele que nos possui. Nossa vida inteira se define e se organiza ao redor dos princípios do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento que estamos alimentando dentro de nós. Perdoar traz cura. Perdoar traz cura e cicatriza a ferida. Perdoar traz cura e cicatriza a ferida. Eu me lembro de uma vez, quando era bem mais novo, vamos dizer, quando era jovem, né? Mas quando era bem mais novo. Nós íamos muito à casa da minha avó materna, e lá em frente havia um grande orfanato, e havia um campo de futebol, e sempre no sábado à tarde a gente ia para lá jogar bola. E normalmente jogávamos bola descalços mesmo, era aquela pelada de fato. E eu me lembro, devia ter assim uns 18 anos talvez, jogando bola, de repente eu senti uma fisgada assim no meu pé, na sola do pé. E continuou doendo e tal. Isso era um sábado. Na segunda-feira, a dor continuava. Eu fui ao hospital e a médica olhou para mim assim e falou: você vai tomar alguns remedinhos aqui e depois você vai para casa. Então, tá bom, isso aí vai curar. Só que o remedinho era uma bezetacil. Você conhece uma bezetacil? Uma bezetacil não é um remedinho qualquer, né? Mas graças a Deus, como eu agradeço a Deus por aquela bezetacil, porque ela salvou o meu pé. Ela salvou o meu pé. Os dias se passaram, a dor praticamente passou, mas aquela ferida não fechava. Não fechava. Até um dia em que, me lembro como se fosse hoje, eu estava na cozinha da casa dos meus pais e precisei apanhar alguma coisa no armário que ficava muito alto e precisei então de um banco, subi no banco. Quando eu coloquei o pé no banco, eu senti aquela dor de novo.
E ali eu disse, deve ter alguma coisa aqui dentro do meu pé. E eu peguei o meu pé, espremi, e saiu um pedaço de madeira desse tamanho, assim, dentro dele. Não ia fechar nunca. A ferida não ia fechar nunca, não ia cicatrizar nunca. Perdoar, arrancar a amargura, arrancar o ressentimento, traz cura e cicatriza a ferida. Cicatriza a ferida. Perdoar é lembrar-se sem mágoa. Perdoar é lembrar-se sem mágoa. Você não vai esquecer, você não vai conseguir fazer como se faz num computador, por exemplo, em que você deleta, você limpa a lixeira e aquele arquivo sumiu do seu computador, não existe mais, você não tem mais acesso a ele. Você não vai conseguir fazer isso na sua mente. Você vai se lembrar, mas vai se lembrar sem dor, vai se lembrar sem mágoa. Não vai doer mais, porque está fechada, está cicatrizada, não dói mais. Mas se não houver perdão, o que vai acontecer é que a ferida vai continuar aberta. Em muitos casos vai continuar sangrando, doendo a qualquer momento, em qualquer situação. Vejamos alguns passos para exercitar o perdão. Isso é um desafio para mim, para você, para cada um de nós, no nosso dia a dia. Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Esse é um grande desafio que nós temos, meus irmãos, porque é muito mais fácil a gente reconhecer o erro do outro. Nós olhamos com muita facilidade aquilo que está diante de nós. Olhar para nós mesmos exige o quê? Exige abaixar a cabeça. Para você olhar para o seu pé, por exemplo, você precisa abaixar a cabeça. E nós precisamos abaixar a cabeça e reconhecer os nossos erros. Porque senão nós vamos simplesmente ficar apontando os erros dos outros. Precisamos estar dispostos a reconhecer os nossos próprios erros. Precisamos também evitar o acúmulo de problemas não resolvidos. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 26. Quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a raiva até o pôr do sol. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não permitam que essa raiva leve vocês a pecar. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Ou seja, não vá dormir, não vá para a cama com raiva. Por quê? Porque no dia seguinte você poderá ter outros motivos. Dentro de casa, então, como isso é comum? E aí as coisas vão só se acumulando no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, e nos nossos outros relacionamentos da mesma forma. Precisamos trabalhar os problemas à medida da sua ocorrência. Há pessoas que guardam mágoas por muitos anos. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de conversar. Lembro como se fosse hoje, com uma irmã, que ela falava de uma mágoa de 20 anos. 20 anos, como se tivesse acontecido 20 minutos atrás. Porque está lá. Não foi resolvido. É algo pendente no seu coração. Não foi tratado. Terceiro lugar, outro passo, lembre-se que se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Isso aqui é o grande problema. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Quem disse isso foi o Senhor. Você pode ler comigo ali, Mateus 6, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também simples assim, né, irmãos? Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E aí,
não tem como a gente se esquecer da parábola do credor incompassivo, do credor sem compaixão. Eu queria ler para vocês uma paráfrase. Mateus 18, 23 a 35 diz que o reino de Deus é como um rei que decide acertar contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente, guardem essa quantia, 300 toneladas de prata. 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa, então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. Cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas, quantos irmãos? 100 moedas de prata. Guardaram qual era a dívida dele? 300 toneladas de prata. Agora ele encontra um amigo que lhe devia 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance, pagarei tudo, exatamente como ele pedira ao rei. Mas o outro continuou irredutível, mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e foram relatar o fato ao rei. Sempre tem alguém para fazer fofoca, né, irmãos? Foram contar logo para o rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. E Jesus termina dizendo: meu Pai no céu, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que lhe peça misericórdia. Meu Pai fará a mesma coisa. Meus amados, vejamos algumas verdades. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um seu irmão. A verdade é que quem não perdoa, coloca a sua vida nas mãos dos carrascos. A minha dívida perante o meu Deus era de 300 toneladas de prata. A sua dívida perante Deus era de 300 toneladas de prata. A nossa dívida perante Deus era uma dívida impagável. E Ele mandou que o filho dele viesse ao mundo para pagar a minha dívida e a sua dívida. Mas nós não conseguimos perdoar 100 moedas de prata. Nós não conseguimos fazer com o nosso próximo algo semelhante àquilo que Deus fez por nós. Quem não perdoa, disse Jesus, não é perdoado por Deus. Quem não perdoa não é perdoado por Deus. Você quer o perdão de Deus? Não basta pedir perdão a Ele. Não basta pedir perdão a Deus. Você precisa também perdoar a quem lhe fere, a quem lhe ofende. Jaime Kemp afirma que a chave do perdão incondicional é reconhecer o quanto Deus nos perdoou ao oferecer Cristo para morrer na cruz por nós. Se fui perdoado de uma dívida tão imensa, como não perdoar uma ofensa contornável? Como me prender a coisas tão pequenas? Aí você diz: pastor, mas o senhor não sabe quanto eu fui ferido? Sim, mas o máximo que a nossa
que a ofensa recebida por nós pode valer são 100 moedas de prata. Enquanto que aquilo que nós fizemos com Deus representam 300 toneladas de prata. Se nós reconhecermos o quanto Deus nos perdoou, teremos uma nova motivação para perdoar. Tudo se resume nisto: perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Não apenas o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas também perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Em quarto lugar, o perdão acontece mediante a operação da graça de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que esforcem-se para viver em paz com todos, ou seja, façam tudo aquilo que estiver ao alcance de vocês para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Observe que o autor começa no verbo 14, falando sobre a necessidade de vivermos em paz com todos os homens, com todas as pessoas. E logo depois ele fala sobre a graça de Deus e a raiz de amargura. É impossível viver em paz com raízes de amargura no coração. A raiz de amargura é como disse Samuel Kamaleson, um pastor indiano, é como uma plantação de abóbora. Ela é rasteira e passa por debaixo da cerca. Quando você menos espera, ela já passou por debaixo da cerca e já alcançou o terreno do vizinho. Ela já, entre aspas, contaminou o terreno do vizinho. A plantação de raízes de amargura faz a mesma coisa, ela contamina quem está do nosso lado. Ela contamina quem está ao nosso redor. Ela é uma raiz venenosa que contamina, que espalha veneno. E esse veneno certamente é do inferno. E quantas pessoas se deixam ser usadas pelo inferno para espalhar o veneno da amargura? Estão cheias de veneno e, ao invés de deixarem a graça de Deus limpar seus corações, tornam-se instrumentos para espalhar esse veneno por todos os lados. Por todos os lados. A paz só é possível mediante a graça de Deus. Certo autor disse que falar de perdão é falar da graça, falar da capacidade de oferecer aos outros e a si mesmo a liberdade, uma memória sem mágoas, sem marcas do ressentimento. Muitos cristãos hoje não estão desfrutando da totalidade da graça de Deus por falta de perdão, mas Deus certamente quer nos dar vida e vida em abundância. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e por isso Satanás odeia o ser humano e deseja feri-lo e destruí-lo. Porém, se Satanás tem prazer em nos ferir, Jesus tem prazer e tem poder em nos sarar, em nos tratar. A estratégia de Satanás é ferir, produzindo mágoas, quebrando sentimentos, relacionamentos, o terreno perfeito para a semeadura do maligno. Mas a estratégia de Deus é o perdão. A estratégia de Deus é o perdão. Porém, quando há falta de perdão, é possível observarmos consequências terríveis, sejam elas em relação a outra pessoa, a nós mesmos ou em relação a Deus. Por exemplo, em relação ao outro,
nós vamos guardar amargura, ódio, ressentimento e até sentimento de vingança. Em relação a nós mesmos, vamos guardar culpa, inferioridade, autopiedade, baixa autoestima, falta de amor próprio, vergonha. Em relação a Deus, vamos encontrar dúvida, vazio interior, incredulidade e até rebelião contra Deus. É a graça de Deus que arranca a raiz de amargura por meio do perdão. Perdoar não é exigir os seus direitos, ou é não exigir os seus direitos, é deixar de se defender, é deixar de se vingar, é deixar a outra pessoa livre. Perdoar é dar amor quando se espera ódio, é dar compreensão quando se espera raiva e vingança, é dar liberdade quando achamos que o outro merece punição, é recusar a própria vontade. C.S. Lewis disse que o perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. E por isso vão além da nossa capacidade. É por isso que é sempre difícil perdoar. Temos que sacrificar o nosso orgulho, a nossa autopiedade, o nosso desejo de justiça. Em nossa cultura, que nos estimula muito a fazer tudo o que for possível para defender os nossos direitos. Quando perdoamos, estamos abrindo mão do nosso direito de justiça e até mesmo do nosso direito de vingança. Deus nos perdoa de graça, mesmo quando Ele sabe que falharemos de novo. Mas mesmo assim Ele nos perdoa. E Ele é um modelo de perdão. Por isso Paulo disse aos Efésios, você pode ler comigo ali na tela? Sede, todos juntos? Sede perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Não espere um pedido de perdão para liberar o perdão. Se o pedido vier, amém. Se ele não vier, você vai ficar esperando e sangrando até que ele chegue? Não espere. Libere logo. Libere logo. É possível que a pessoa que lhe ofendeu nem saiba que ofendeu você. É possível que a pessoa que ofendeu você nunca reconheça que ofendeu você e lhe peça perdão. Você vai ficar esperando, ficará sangrando por dentro com uma hemorragia interna até receber o pedido de perdão. Portanto, não espere um pedido de perdão para liberar o perdão, porque o perdão liberta. O perdão liberta. Quando perdoamos, esse perdão pode beneficiar o nosso próximo, mas no final das contas, o maior benefício é a liberdade que ele nos dá. Certo autor disse que só podemos ser libertados da dor de relacionamentos passados através do perdão. E escolher perdoar nos permite ir adiante sem o peso das correntes da amargura e das algemas do ódio. Jesus disse, você pode ler comigo ali na tela? Lucas 6, verso 36, sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai. Onde estaríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus por nós? A misericórdia nos permite deixar de receber aquilo que merecemos, deixar de receber o castigo que merecemos. Por isso, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fossem as misericórdias de Deus, seríamos consumidos. E Deus está dizendo aqui, através do seu Filho, sejam misericordiosos, como o Pai tem sido misericordioso por vocês.
quão misericordioso é o Pai de vocês. E Tiago nos diz mais, que o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Por isso Jesus também disse em Mateus capítulo 7, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão, deixe eu tirar o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O perdão é raro, porque é muito difícil. E Jaime Kemp nos lembra que o perdão de Deus para conosco custou o seu próprio filho. Custou a vida do seu próprio filho. O perdão custará também o nosso orgulho. Custará o nosso orgulho. O perdão custará a dureza do nosso coração. Jesus disse que a dureza do coração faz estragos terríveis. E nós temos visto o quanto a dureza do coração tem destruído relacionamentos, famílias, casamentos. Quantos casamentos e relacionamentos ficaram pelo caminho por causa da dureza do coração. Deixe Deus limpar o seu coração com a sua graça. Essa é a graça que cura e restaura relacionamentos e a vida em família. Abrace essa graça que está ao seu alcance em Jesus. Deixe Deus, o Senhor, ministrar a sua graça no seu coração, na sua família. Você verá a diferença, porque você será liberto das algemas do ódio, das amarras da amargura, e glorificará a Deus por sua obra na sua vida e na sua família.